Oi, gente, eu sou o Pedro Medina, sou ator, sou dramaturgo, também sou roteirista, e eu escrevi a peça Ninguém Dirá Que É Tarde Demais, que é estrelada por Arlete Salles, Edwin Luiz, eu e Alexandre Barbalho. A direção é do Amir Haddad e direção musical do Lúcio Mauro Filho. A peça também tem produção da Rosa Daonei, do Márcio San e do Túlio Rivadavia. A gente está muito feliz de termos eu aqui representando esse elenco e esse grupo de pessoas, de profissionais tão importantes e interessantes. Eu estou aqui tendo essa oportunidade de falar com vocês e agradecer a oportunidade de estar aqui. E vamos bater esse papo legal. Espero que seja uma entrevista muito boa, porque eu estou muito feliz também de estar aqui, podendo falar desse espetáculo que para mim é tão emocionante, tão importante. Bom, o que eu gostaria de saber, primeiramente, de você é como surgiu a ideia do espetáculo? Surgiu de uma necessidade de reflexão sua, primeiramente, de um incômodo que você estava sentindo perante o que você estava vendo? Como que foi? A primeira partiu dos produtores, né? Do que eu falei, a Rose Daunay, o Márcio San e o Túlio Rivadavia, eles tinham já esse projeto já encaminhado no extinto Ministério da Cultura, a atual Secretaria de Cultura. E aí eu tinha um outro projeto que eu queria, já tinha muito tempo que eu queria fazer uma peça com a minha avó, e eu tinha um texto, nem pensei em escrever esse texto para fazer com a minha avó, e aí eu trouxe esse texto para Rose, e a Rose falou assim, olha, a gente tem um projeto aqui que é muito parecido com isso que você quer fazer. Topa fazer? Eu falei, topamos, topamos, porque era um projeto que falava de terceira idade, tinha a ideia era que fosse protagonizado por atores mais experientes, e aí a gente resolveu unir os dois projetos. E eles já tinham então uma sinopse encaminhada. E aí, no decor do projeto, a gente conseguiu um patrocínio, uma coisa, só agradecer, muito grato por esse patrocínio, que nunca tinha conseguido na minha vida, consegui finalmente no projeto, depois de muita perseverança, 15 anos de teatro, e depois com esse projeto particularmente, foram 5 anos, só para você ter uma ideia quanto tempo para a gente conseguir um patrocínio, né? E aí conseguimos o patrocínio, aí surgiu a oportunidade de eu escrever o texto, e aí a Rosa falou, topa fazer? Eu falei, claro que topa fazer, vai ser uma oportunidade maravilhosa, né? E uma responsabilidade muito grande. Então eu falei, até que ponto eu tenho liberdade de mexer nessa sinopse que vocês já tinham me encaminhado, que foi baseado num trecho da música dos Los Hermanos, O Último Romance. Então até o título da peça é Ninguém Dirá Que É Tarde Demais, né? Que é dessa letra da música. Mas eu estava querendo falar porque a gente estava naqueles primeiros... Eu escrevi a peça em julho do ano passado. Então a gente estava naquele momento ainda de muita dúvida e de muito doloroso, né, da pandemia. E eu falei, cara, a gente tem que falar disso, porque o mundo todo está sofrendo isso e nós, particularmente, estamos sofrendo ainda mais, né, por tudo que é público e notório. E aí a gente ficou na dúvida se o público ia gostar ou não de assistir um espetáculo que tratasse da pandemia, né? Até que ponto o público não ia estar incomodado, não querendo saber mais, não querendo falar sobre isso. E aí, no primeiro momento, a gente falou que não vamos fazer isso, e aí eu tive uma ideia para a gente fazer essa história desses vizinhos, né? Porque estamos enclausurados, então as distâncias, elas, ao mesmo tempo que o distanciamento é uma realidade, ao mesmo tempo a gente começa a conviver com pessoas que a gente não tinha tanta convivência, a gente começa a prestar atenção na vida do vizinho, aqui da minha janela dá para ver, né? A gente consegue ver o que o vizinho tá assistindo televisão, ou seja lá, eles conseguem ver aqui dentro do meu quarto. Então as relações ficam muito próximas, né? E com os conflitos que podem surgir disso. Até que chegou um momento que o Amir entrou na peça e ele falou assim, tá faltando a gente falar do que está acontecendo. Eu falei assim, pô, é exatamente isso. Nosso pensamento estava correto, né, de falar da pandemia. Então, quando eu casei essa primeira parte da ideia, né, de falar da vizinhança com a pandemia, o espetáculo abriu de uma maneira muito interessante para todos nós que estávamos fazendo, né? Eu acho que tudo ganhou um sentido muito grande, e para o público, quando a gente realizou para o público também, eu acho que o público teve a oportunidade de metabolizar, de digerir tudo o que passou durante toda essa pandemia, né? Que a gente ainda está de uma maneira mais branda, ainda bem, mas
do público entender, nossa, o que foi isso que eu passei? Então a peça ainda fala de coisas como, por exemplo, o grupo de risco, né, o risco que os idosos corriam, né, por serem um grupo mais vulnerável ao vírus, e a peça ainda tem certas incertezas, então passou a coxa nas mãos, tirou os sapatos, lavou o que trouxe da rua, que são preocupações que hoje em dia a gente já naturalizou, né? Então já está mais abrandado, né? A gente já lida com isso de uma maneira mais habitual e melhor. Mas partiu, então foi uma construção, né? Tinha uma ideia primeiro dos produtores, baseada na música, depois veio a minha colaboração, e depois juntou com a Amir, que fechou a ideia principal, e aí eu consegui escrever a peça toda, e ficou o trabalho legal e bonito que está registrado, que o público vai poder assistir. Bom, nesse tempo de pandemia, a gente refletiu muito, ressignificou muitas coisas. Você acredita que depois que passar tudo isso, a peça terá que ser adaptada ou será importante também manter esse formato, essa sinopse, para que a gente possa, como se fosse uma reciclagem, refletir novamente os tempos que passamos e a melhora que tivemos? Como você acha que vai funcionar? Eu acho que eu tive a competência e também porque o trabalho artístico ele são tantas forças que interferem no nosso trabalho que interferem positivamente também, né? Como a presença, por exemplo, a palavra da minha avó foi muito importante, a palavra de todo o elenco foi muito importante, do Edmin Luiz, que é nosso protagonista, também foi muito importante. O Amir, como eu disse, né, que falou, não, vamos falar disso sim, né, que era a dúvida que a gente tinha eu com os produtores. Ou seja, cada um desses agentes são elementos que compuseram, né, e construíram essa narrativa. E eu tive muita sorte de ter agentes que foram influenciaram de maneira muito positiva, e também acho que eu tive a competência de fazer um texto que, por mais que a pandemia possa passar, e esse momento a gente possa passar, mas o texto ele traz um grau de reflexão interessante, com algum nível de profundidade, e o texto não é para o público se rasgar vendo o que aconteceu na pandemia, né? A pandemia já foi muito sofrida para todos nós. Mas é um texto, então, que eu escrevi com humor, com leveza, o texto ele ficou até um pouquinho grande, mas o público assistia e falava, e já acabou? E caramba, já passou esse tempo? Então acho que tem uma suavidade que a peça vai chegando no ouvido do espectador, porque a peça não fala, a pandemia é um pano de fundo, né? Eu acho que ela tem mais um sentido de localizar historicamente o que está acontecendo. Mas a história que conta a história do Felipe e da Luísa, que são os dois protagonistas, né? A Luísa feita pela Arlete Salles e o Felipe feito pelo Edmund Luiz. É a história desses dois idosos que estão dentro de casa e que tem que conviver a Luísa com o neto, que é o Márcio, que eu faço, o Márcio, e o Felipe com o filho, o Mauro. E cada um tem os seus dramas, tem as suas questões. Então a peça conta a história dessas personagens. E a pandemia é um pano de fundo. Então acho que a peça ela pode ser montada em todo e qualquer momento que o público vai, caramba, teve uma pandemia, né? Olha, que engraçado. E se deleitar com a história dessas personagens. Você comentou no decorrer aqui da entrevista, nossa, depois de 15 anos, consegui finalmente a questão de apoio, patrocinador. Você acredita que isso se deve ao mercado em si que mudou ou a uma mudança própria, um amadurecimento seu na tua profissão? Ótima pergunta. Como eu tenho 15 anos dentro do teatro, né, eu já tenho algum grau de credibilidade, né? E por mais que eu seja, óbvio, eu tenho o privilégio de ser neto de quem eu sou neto, de ter a família que eu tenho, mas eu também tive que aprender a lidar com essas personalidades e essas figuras, esses artistas tão poderosos e tão grandes, né, dentro da minha família. Então eu também tive que aprender a me relacionar com eles dentro da minha profissão. Quando eu comecei, eu nunca, tanto que meu nome artístico é Pedro Medina, né? Mas, então eu não quis me associar nem com a minha avó, que é a Arlete Salles, e nem com meu avô, que era o Lúcio Mauro.
E nem com meu pai, que é Alexandre Barbalho. Então não quis me associar com qualquer nome que eu queria. Não, eu sou o Pedro Medina, eu sou uma outra pessoa, eu sou um outro artista. Mas é claro que em algum momento da minha vida eu fui aceitando tudo melhor e fui entendendo, como eu falei, o privilégio, né, que ser. E comecei a fazer, eu acho que um uso positivo desse privilégio, né? Tem pessoas que fazem outro tipo de uso dos privilégios, né? Mas preferi fazer um que seja mais construtivo para mim. Então, acho que em 15 anos eu consegui ter credibilidade no meio. Eu sou do teatro, então acho que as pessoas começaram a ter olha o Pedro aí, o Pedro está aí. E evidentemente que não é à toa que eu trabalho com pessoas que já tenham essa inserção no mercado, como é o caso da Rosa, do Túlio, do Márcio, que eles trouxeram essa credibilidade também para poder se associar a uma marca. Mas eu, nesses 15 anos, foi a primeira vez que eu tive um patrocínio, e também foi mais recentemente que eu comecei a ganhar o edital também de editais públicos, né? Então, você vê quanto tempo que é necessário para se conquistar um lugar, né? Mesmo estando numa posição de privilégio, mesmo sendo um homem branco no Sudeste, como é difícil, né, essa trajetória artística, do teatro, principalmente, que eu amo, embora faça outras coisas também. Mas tudo é uma construção, né? Tudo na carreira artística é uma construção. E na verdade, também eu acho que eu nunca pensei em carreira. Eu acho que eu sempre pensei no meu amor que eu tenho e a sorte que eu tenho de poder fazer o que eu amo. Então, são aí 15 anos, eu acho que essa são as concretizações naturais de um processo, né, de 15 anos aí. E sou muito grato a isso. Bom, você tem gente muito talentosa ao teu lugar, que consegue ter essa percepção de talento mesmo, de observação e detectar o quanto de talento você tem. Você acredita que com isso você vai mais confiante para o mercado artístico ou você se vê vulnerável como qualquer outro artista? Olha, eu posso dar o exemplo dessa peça mesmo, né? Que eu tive que escrever para. Eu falei, foram os agentes, chamados agentes, vou fazer aqui para a câmera pegar, os agentes que atuaram nesse texto. Ou seja, eu tinha 3 produtores, eu tinha o patrocinador, eu tinha Alex Salles, tinha Edwin Luiz, eu tinha a Mir Haddad, tinha o Alexandre Barbalho. Então, aqui, fazer para a câmera, aqui. Então, são 8 agentes que eu tive que agradar, que eu tive quase que provar que eu era capaz de escrever uma peça do tamanho que esses artistas pedem, né? E consegui, assim, consegui. Eu já acreditava na minha competência, mas é sempre tudo tão incerto e tão inconstante na nossa profissão que eu acredito que às vezes você pode ter uma pessoa que seja competente para fazer aquele trabalho e de repente por questões da vida, né, a pessoa não conseguir realizar um trabalho legal. Então eu não só acredito na minha competência, mas também eu acredito na sorte que eu tive de poder contar com um ambiente de trabalho que foi muito positivo para mim. Isso me dá confiança, assim, de entrar no mercado de trabalho. Até porque essa foi a peça que eu tive que escrever no mais rápido possível. Eu escrevi a peça em um mês. E eu demorar meses para escrever uma peça. E, de repente, quando eu vi que eu consegui escrever uma peça com a qualidade que ela tem em um mês, eu falei, caramba, então realmente eu consigo lidar com prazos, com necessidades de patrocinador, de influência de qualquer outro tipo de força. Isso me dá uma segurança, mas é claro que cada trabalho é um desafio, né? Então, nesse eu fui muito feliz, mas estou ansioso pelo próximo. Como dramaturgo, você tem quais inspirações, sem ser todas essas pessoas que já te inspiram muito? Eu não tenho muita, eu tenho mais referências, né, do que inspiração, né? Assim, mas eu entendo a sua pergunta, claro, perfeitamente. Mas assim, as minhas inspirações mais fortes, quais são as 2 únicas assim no meu traço, é o Amir Haddad, que foi o meu mestre formador. Eu aprendi a escrever dramaturgia com ele. Eu fui do grupo Tá na Rua, depois fiquei fazendo muitos anos oficina com ele de leitura de textos clássicos. Então fui aprendendo a contar uma história dentro da estrutura narrativa dramática, né? E minha outra influência,
que era a palavra que eu estava buscando aqui para conseguir falar, é o Wilson Saião. O Wilson Saião, ele é o dramaturgo brasileiro vivo mais premiado do Brasil. E eu tive a oportunidade de fazer minha monografia sobre ele, então consegui ler todas as peças dele. E é um dramaturgo que é até pouco conhecido assim, do grande público, né? Que a gente sabe de Suassuna, Nelson Rodrigues, até Dias Gomes, também, que não é do grande público, mas é mais conhecido, né? Enfim, tantos outros nomes. Mas o Saião sempre está ali num lugar que não é tão conhecido. Então ele também, como eu estudei toda a obra dele, fiz um trabalho sobre ele, então ele é uma influência, assim. Então essas são as duas influências muito grandes. O Amir como meu professor, como meu mestre, até como estrutura, como linguagem, né? Como linguagem, a linguagem que ele trabalha é a linguagem que eu boto nos meus textos. E como referência, assim, de qualidade de texto é o Saião. E aí, para cada trabalho, eu vou pescando a referência. Uma referência. Por exemplo, por Ninguém Dirá Que é Tarde Demais, eu estou com medo de falar o nome de outras peças, que você imagina, 15 anos de teatro, você vem o nome de várias peças na nossa cabeça. Né? Aí a pessoa erra o nome da própria peça. Então, para essa peça, para Ninguém Dirá, eu tive duas referências cinematográficas, que foi o Tóquio Monogatari, que se chama Era Uma Vez em Tóquio, do Ozu, se eu não estou enganado. A memória está vendo que é muita informação na cabeça. E tive também o Medianeiras, do Gustavo Tareto, o filme argentino. Então, um filme argentino e um filme japonês, assim, que me inspiraram. Foram referências, né? Para a escrita do texto. Então, cada texto eu faço uma pesquisa, mas eu tenho essas... Só para responder, conseguir concluir a sua pergunta, eu tenho essas duas influências grandes, que é a Amir Haddad e o Wilson Saião. Lidar com crítica é sempre muito difícil. Gostaria de saber o modo como você lida com elas. O peso de uma crítica vinda do público, para você, tem o mesmo peso de uma crítica vinda de alguém que tem o olhar mais técnico? Nossa, tô me sentindo importantérrimo, tô me sentindo... Mara, tô adorando. Obrigado a você, Felipe, pela oportunidade. Como exercício até de escrita, eu escrevo críticas, mas para mim mesmo, não mostro para ninguém. Até para eu conseguir desenvolver o meu olhar pelo teatro. Então, para cada peça que eu assisto, eu tenho eu chamo de resenha, porque nem chamo de crítica, porque é mais o meu olhar, minha perspectiva sobre aquilo ali, do que mais uma coisa mais criteriosa, mais mais científica, né? Uma análise mais assim, científica. A gente não teve a oportunidade de ter muitas críticas para essa temporada presencial que a gente fez da peça. Então, a gente só teve uma, que foi muito elogiosa, particularmente com o texto, assim, fiquei muito feliz. Mas eu sinto que, dependendo do que eu receber de crítica técnica, né, como você falou, eu consigo dialogar nesse mesmo lugar, porque eu também faço isso, entendeu? Tudo bem que num âmbito particular. Então, acho que eu conseguiria mesmo... mas peraí, por que está falando isso aqui? Se isso aqui tem a ver... Eu acho que eu me justificaria, eu tentaria estabelecer algum tipo de diálogo. A palavra do público é uma palavra meio que soberana, né? Porque não só pelo sucesso que o seu espetáculo pode fazer, que já é uma resposta maravilhosa do público, né? Ter público querendo assistir a sua peça. Já fiz muitas peças, e já fiz peças para públicos minúsculos, e já fiz peças, como agora a gente fez, para 1.000 lugares. Então, assim, ter essa resposta do público já é muito legal. Mas acho que a opinião do público sempre vai ser muito mais inteligente. A resposta do público do coletivo vai ser muito mais inteligente do que a resposta do particular, né? Porque você vai ter ali uma multiplicidade de perspectivas. Então, acho que, dependendo da crítica que eu receba do público, eu estarei, eu acho que é quase soberana, assim, eu estarei extremamente atento. Óbvio, evidentemente que eu respeito todas a crítica em si, mas acho que eu tentaria algum tipo de diálogo, enquanto que para o público, se o público está dizendo isso, então não, então o público deve ter razão.
além de assinar o texto do espetáculo, você também atua nele. Então, você teve algum cuidado para não acabar se autodirigindo por ter domínio total ali do texto? Cara, isso é uma coisa meio doida, porque eu já tinha tido essa experiência de fazer uma peça como ator que eu me próprio tinha escrito. Essa foi a segunda vez que eu fiz isso. Eu já tinha feito isso, uma peça que eu chamava Teatro Número 1, uma peça que tinha 2 horas e 20. Eram 8 atores em cena, a gente fez a peça sem dinheiro, totalmente na garra, e foi maravilhosa, foi uma experiência maravilhosa. Então, é engraçado porque quando eu vou ler a peça, é como se eu não tivesse escrito. Eu leio realmente muito distanciado. Quando eu chego nesse lugar de interpretar o texto, de representar ou apresentar, use a palavra que quiser, eu como se o texto fosse de outra pessoa, que eu já consigo chegar com um distanciamento muito grande, porque a minha preocupação passa a ser meio que muda uma chavinha. Então a minha preocupação passa a ser, não, agora eu sou o ator, agora eu tenho que fazer. O Amir até brincava quando eu estava dirigindo, falou assim, não é isso, Pedro, você está fazendo do jeito por que você está falando isso aí desse jeito? Fala de outra forma, olha o entendimento do que você está dizendo. Se você fosse o autor da peça, você não ia falar desse jeito. Eu ficava, então, a mim, como o maravilhoso diretor que ele é, ele me provocava no sentido de peraí, olha, você que escreveu isso daí, presta atenção no que você está falando, faz direito. E acho que o resultado foi muito bom, assim. Mas é uma chavinha mesmo que muda, assim. É uma coisa que eu acho que já consegui me lidar bem com isso, assim. É como se não tivesse escrito mesmo. Até para decorar, eu demoro um tempo para decorar. Eu fico assim, pô, o autor podia mudar essa palavra aqui. Mas eu tenho esse processo, assim, de ser diferente. E já como espectador, como que é esse seu lado espectador? Você consegue desvincular o teu profissional do espectador para conseguir ter uma imersão completa na obra? Ou você, quando assiste algo, você já ativa ali o gatilho do técnico, do profissional que está atento a tudo? Olha, quando eu comecei, eu era muito crítico, eu era cri-cri, era aquele cara chato, sabe? Você, ai, lá vem o Pedro assistir uma peça, sabe? Saco. Até meus amigos não gostavam de ir no teatro comigo, falavam, gente, por quê? E depois eu via a peça carneta no malho. Claro, porque saco. Mas eu entendi muito que essa minha crítica, esse meu olhar crítico, vinha muito de uma energia mal colocada. Eu era crítico porque eu não estava em cena, tanto quanto eu gostaria de estar. E então comecei a direcionar o meu trabalho, comecei a direcionar o meu olhar crítico para o meu próprio trabalho. Então falei, peraí, estou criticando o cara. Até eu comecei a escrever teatro, eu comecei no teatro em 2006, mas eu comecei a escrever só em 2012. Porque eu ficava vendo as peças e falava assim, gente, essa peça é muito ruim, pelo amor de Deus. Não é possível que esse cara tá com 3 peças em cartaz e seja isso daí. Eu falei assim, eu escrevo melhor. Até que eu comecei a fazer um trabalho específico, chamado Técnica de Alexander, e aí eu comecei a entender que essa era a minha energia produtiva sendo jogada para um outro lugar. E aí eu consegui canalizar minha energia produtiva para poder produzir meus próprios trabalhos, meus próprios textos. E eu comecei a escrever. E hoje em dia o meu olhar ele é muito mais acolhedor. Eu entendo o quão difícil é estar em cena, o quão difícil é fazer teatro no Brasil. Mesmo desses grandes atores que a gente fala, esse cara não precisa de patrocínio, esse cara não precisa do quê? Porque não é o cara só que está ali em cena. Você, em um monólogo, você vai ter pelo menos uma equipe de 15 pessoas e vai movimentar uma economia indireta de bilheteiro, do Uber, do taxista, do cara que vai estar vendendo a bala na porta. É uma rede de mobilização de profissionais tão grande que você vê a dificuldade, que você vê como isso mobiliza e como isso é difícil de se realizar, porque o teatro, ele, diferentemente da Broadway, que é uma produção industrializada, né? Os Estados Unidos transformou a arte em commodity, né? Então você tem o teatro, você tem o cinema, você tem a música, eles fazem em nível industrial, então são vários discos, LP, são vários filmes por ano, você tem Hollywood.
No Brasil, não. O Brasil ainda conserva uma qualidade que o teatro ainda ele é artesanal. Então, por mais que o cara seja o bambambam, o teatro sempre vai ter essa qualidade artesanal. Por mais que seja... Só quando realmente vem essas franquias da Broadway, que aí eu acho que tem uma desconexão um pouco grande demais. Eu acho que tem uma certa desconexão com a realidade do Brasil mesmo, porque o teatro brasileiro ele é tão maravilhoso, eu acho que é um dos melhores teatros do mundo, a gente produz um teatro maravilhoso, mas ele ainda conserva essa qualidade artesanal, e é tão difícil que o meu olhar, quando eu vejo um profissional, o meu colega de trabalho meu em cena, o meu olhar é de cumplicidade, meu olhar é caraca, eu entendo o que você está passando, eu entendo como é difícil, eu entendo como é difícil estar em cena, como é escrever um texto, como é dirigir, como é levantar um dinheiro, como é que tá aí. Às vezes, o artista botando o próprio dinheiro do bolso, sabe? Então, meu olhar hoje em dia ele é muito mais brando, assim. Mas ainda consigo ter uma certa precisão quando eu quero falar certas coisas, assim. Mas acho que eu E respondi você... essa pergunta, né? Eu tô falando pra Sim, caramba, né? sim. Respondeu. Você, como dramaturgo, você também se cobra em colocar nos seus textos o teu próprio questionamento, o teu posicionamento perante as coisas que acontecem no próprio país? Sim, eu acho que sem isso eu não escrevo. Porque é o meu olhar, né? Escrever uma peça não é chegar e... Tanto que os meus últimos 2 textos que eu escrevi foi o Ninguém Dirá e tem uma outra peça que eu escrevi também, as 2 foram por encomenda. Mas eu sempre falei para a pessoa que me encomendava o texto, assim, eu vou botar minha perspectiva sobre a coisa, porque senão eu vou estar reproduzindo um texto que alguém escreveu em algum lugar, algum dia. Eu acho que o que difere a obra, essa discussão do que é original, né, do que é autêntico. Autêntico é o meu olhar a respeito daquilo ali, entendeu? O meu olhar é diferente do seu olhar, que é diferente do olhar do outro, de outras pessoas. Então, se não conseguir imprimir no meu texto, o texto que eu estou escrevendo, o meu olhar, minha perspectiva, não faz sentido eu escrever teatro. Eu posso fazer outras coisas. Que, aliás, eu faço, assim, como profissional, aliás, eu preciso... Sou uma pessoa que presta serviço, então preciso trabalhar. Eu posso ser um colaborador de algum trabalho de alguém e tal, mas no teatro, se a perspectiva não aparece, eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que a graça dos meus textos, eu acho que é justamente uma perspectiva. Eu acho que é justamente uma maneira como eu olho para a vida e organizo o meu discurso. Você acredita que o teatro online ele consegue possibilitar ao público uma imersão completa, ou esse também é um desafio de prender o público naquela tela ali, naquele virtual? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque o fenômeno teatral é isso, é você ter um agente aqui, um agente ativo, que é o ator, e você tem um agente passivo, que é o espectador. E o fenômeno teatral nasce desse contato entre alguém que observa e alguém que age. Ator vem da palavra agir, né? Ação. Então, acho que o desafio do teatro online ele é o grande desafio, né? Como é que você reproduz esse fenômeno sendo online? É óbvio que ele vai se transformar em outra coisa, ele se transforma numa obra audiovisual. Agora, como você mantém uma obra audiovisual com qualidades teatrais? E como é que você faz com que isso seja interessante para quem está assistindo? Eu acho que esse foi o nosso desafio, eu acho que esse é o desafio das exibições online, e eu acho que não é uma coisa que a própria classe está entendendo, que isso pode também ser uma possibilidade de pegar um mercado das pessoas que não estão presentes ali naquela cidade, onde a peça está sendo representada. Por exemplo, a gente está lançando agora no Bidu, mas a gente já teve uma experiência antes também de transmissão online, e a gente teve gente assistindo do Egito, sabe? A gente teve gente assistindo de Portugal. Então a gente falou, caraca, uma pessoa do Egito tá vendo minha peça, sabe? Isso é muito legal, né? Então acho que até uma possibilidade de explorar novos mercados, já que o teatro é um lugar que o público do teatro não se renovou, eu acredito, nos últimos 20 anos. Acho uma oportunidade boa da gente conseguir alcançar novos mercados e ter uma sobrevivência, né? O teatro, né? Eu acho que ainda é uma coisa que vai... A gente tá, nós da classe, nós estamos entendendo como lidar com o vídeo pro teatro. Mas acho que uma coisa que eu tendo a melhorar e é esse lugar interessante a ser explorado. Os seus espetáculos geralmente ficam no eixo Rio-São Paulo, ou você já fez turnê com algum deles?
Já fiz tanta coisa que... Eu já fui, por exemplo, uma coisa que eu fazia desde criança, eu acompanhava minha avó nas temporadas que ela fazia pelo Brasil. Então é uma coisa que eu faço desde criança. E aí depois eu comecei a trabalhar... Eu fui assistente de direção e sonoplasta de uma peça que meu tio, o Lúcio Mauro Filho, fazia com meu pai. Então eu ia, a gente fez temporada, nossa, a gente foi para as grandes, nas capitais do Brasil, a gente foi, nós fomos talvez em todas as regiões do Brasil a gente foi, norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. E depois eu já fiz, enfim, já fiz temporadas de peças em vários lugares do Brasil. Agora, o problema é a questão financeira, né? Porque a minha vontade é de viajar ao Brasil fazendo teatro, que é maravilhoso, uma experiência maravilhosa, a receptividade pública é maravilhosa. Mas o problema é a questão financeira, né? Então a gente só consegue, às vezes, realizar. Hoje em dia, a gente fez a temporada que a gente fez da peça agora do Ninguém Dirá, mesmo com patrocínio, mesmo com esses nomes grandes, a gente só conseguiu fazer um mês num teatro aqui. Então, levar uma peça de teatro para um outro lugar, para uma outra cidade, é também um dinheiro grande, tem que ter um orçamento grande. E com pandemia e com o governo que está aí, fica bem difícil essa questão. A gente tem um orçamento que nos possibilita viajar. Então, acho que até a coisa do online ela é interessante para ocupar esse espaço que, infelizmente, a nossa falta de orçamento, de verba, nos limita a chegar em outros lugares que a gente gostaria de chegar. E você acredita que colocando ali o teu posicionamento nos textos acaba sendo também o desafio para o próprio dramaturgo na busca dos patrocinadores ter esse posicionamento muito forte no texto? Não, até porque assim, quando eu soube que a gente tinha um patrocínio, eu falei assim, bem, eu vou fazer uma coisa que não vou me adequar, mas eu vou dialogar com essa realidade que existe aí. Tem um patrocinador, e o patrocinador não fez qualquer tipo de intromissão na minha escrita, não. Não houve qualquer tipo de interferência nesse sentido. Havia algumas coisas ali que eu tinha que botar, porque já estava escrita na Secretaria de Cultura, então tinha que respeitar, uma questão de cumprir esse protocolo, né? Então tinha coisas que tinha que estar escrita ali. Mas não houve qualquer tipo de interferência no meu... Agora, eu entendo que tem certas peças que eu escrevi que ainda não foram montadas, eu entendo por que elas não foram montadas. Peças com uma questão política muito mais forte e tal, mas acho que com perseverança a gente consegue botar em cartaz. E aí eu acho que nesse lugar a questão do patrocínio público do Estado ele é fundamental, né? Porque a gente não fica refém de uma escolha particular de uma empresa privada, né? Então, a gente poder contar com patrocínio público é a oportunidade de a gente poder dar voz a uma voz mais plural, mais democrática, né? Mais heterogênea, e que essas vozes sejam escutadas, né? Sejam ouvidas e que esses trabalhos sejam realizados e feitos. Então, acho que eu não tenho essa preocupação eu acho que eu consigo estabelecer um diálogo legal. Analisando tua trajetória profissional, você já se sente realizado o suficiente profissionalmente ou você ainda busca por essa realização? Eu já fiz, como eu te falei, já fiz muita coisa, então já me sou muito feliz, muito grato por tudo que eu já conquistei, por tudo que eu já fiz. Mas eu quero. Foguete não faz curva, né? Então, se foi para cima, vamos embora. Quero fazer mais e trabalhar mais, vários projetos. Eu acho que e quando a gente consegue realizar uma coisa, consegue realizar bem, isso vai dando para a gente uma vontade de fazer mais, né? E coisas mais ambiciosas, né? Então acho que agora que eu tive essa oportunidade, que eu acho que é a grande oportunidade da minha carreira, de eu fazer uma peça protagonizada por Arlete Salles e Edmir Luiz, dirigida pelo Amir, com um patrocínio legal, com uma estrutura de produção legal, como essa que a gente tem, eu acho que só me encoraja a fazer mais. E é isso aí, o céu é o limite. Bom, você tem a profissão de dramaturgo, mas você também é ator.
Em relação à exposição, como que você lida com ela, principalmente tendo essas pessoas ao teu redor que são muito expostas, muito vistas pelo público, que o público deseja muito saber sobre elas? Como você lida com a tua própria exposição? Eu ainda estou no lugar ali de ser um artista pouco conhecido, né? Até pelo meu número de seguidores no Instagram, eu sou uma pessoa ainda que eu sou conhecido, eu conheço as pessoas da minha área, né? Mas eu acho que eu já fiz novela, mas não sei se eu tenho essa projeção. Acho que é uma projeção mais regional aqui das pessoas que, nesse sentido, eu sou bem, sou mais pé no chão em relação a isso. Então acho que eu não sou, e eu sou uma pessoa que não me exponho muito pouco assim em rede social, porque eu não vou ficar trabalhando pro Mark Zuckerberg e ficar ganhando dinheiro nas minhas custas, tá entendendo? Sim, pô, pelo amor de Deus, né? E eu acho que a gente está entendendo também a força das redes sociais, né? A força que essa plataforma exerce, às vezes negativamente, né, sobre nós, né? Seja a nossa ansiedade, da gente querer da gente querer ter mais seguidor, ou seja, da gente desse lugar justamente muito limítrofe de será que eu me exponho para ganhar um seguidor? Será que eu me exponho para um produtor de elenco me ver? Será que eu falo uma coisa aqui para um autor de novela me botar na novela? Será que é... E aí a gente começa a ver exemplos, né, de atores que são contratados pelo número de seguidores, a gente começa a ver essas deformações no mercado. Isso mexe, né? Mas eu acho que eu tenho uma relação muito positiva assim, com essa questão da exposição pública. E acho que os meus familiares também, eles têm uma certa um distanciamento muito positivo. Até porque fala-se muito essa coisa assim de são pessoas públicas. Isso é uma coisa que não existe. Juridicamente, pessoa não é pública. Pessoa é, para mim, é o principal ente privado, né? Sou eu sou eu mesmo. Então não existe essa coisa de pessoa pública. O que existe são limites entre privacidade, intimidade e a sua exposição como ator do seu trabalho. E que ponto isso pode ser borrado, que ponto isso pode ser ultrapassado. Acho que essa é a discussão. Mas acho que eu consigo lidar bem com isso e meus familiares também sempre tiveram essa relação saudável com a exposição. A palavra estava fazendo download. Então acho que eu também tenho essa relação saudável com a exposição. Eu não fico biscoitando no Instagram, botando fotos em camisa, umas coisas assim. Não, nada contra quem faça, muito pelo contrário. Acho que cada um tem sua plataforma e faça o que quiser com ela. Agora eu acho que eu não tenho muita vontade de fazer isso, não. Bom, vamos agora a uma última pergunta. Eu queria saber em relação ao teu processo criativo. Evidente que é importante estar atento, com o olhar apurado em relação à atualidade, ao que está acontecendo, mas o quanto você também resgata do teu passado, da tua criança, como que é esse processo criativo? Olha, para cada trabalho meu é um processo diferente. Eu, para esse especificamente, eu emprestei muitas. Porque eu escrevo muitas coisas sobre. Eu tenho esse trabalho, como eu falei, da técnica de Alexander, que é um método de reeducação psicofísico. Pode parecer meio abstrato, mas é um trabalho que busca uma autonomização do ser humano. Ele busca você compreender quais são os seus hábitos dominantes mental, afetivamente e fisicamente. E aí você, no momento que você começa a entender os hábitos que te dominam, você começa a ter algum tipo de diálogo com esses hábitos. E deixa de ser refém desses hábitos. Então você deixa de ser refém do hábito da ansiedade, do hábito da raiva, do hábito da crítica, do hábito... Qualquer hábito que seja nocivo para a sua saúde, né? Então, eu emprestei muito material pessoal que eu já escrevo para essa peça. Mas cada trabalho, dependendo do desafio que ele me traga, eu vou trazer uma coisa nova. Então, às vezes, eu estou estudando sobre alguma coisa que eu falei, e aí essa coisa está muito na minha cabeça, eu acaba saindo na impressão das palavras aquele conteúdo que eu estava estudando recentemente. Então, cada processo é diferente, assim.
esse texto foi muito iluminado, assim, porque já tinha essa ideia dos produtores, já tinha essa vontade de falar da pandemia que depois se realiza, mas essa coisa do falar dos vizinhos foi uma coisa que veio muito da noite para o dia. E o que para mim foi muito bom, porque já cria uma base. Então eu gosto de fazer essas. Primeiro eu tenho que ter uma premissa, primeiro eu tenho que ter chamada logline, que é aquela frase que tenha tudo que a peça vai falar, vai tratar, ou a peça, ou a obra audiovisual, o filme, ou a série. E a partir daí você vai construindo em cima desse arcabouço, né? E é isso, escrever para teatro, acho que para qualquer veículo, é reescrever. Você jorra ali, depois você vê, nossa, que porcaria isso, não tem nada pra ver. Aí você começa a tirar, e aí... Mas isso é muito bom, porque quando você jorra, mesmo que você não use nada daquilo que você escreveu, você já tem um não. Ah, não é isso que eu quero falar, vou falar outra coisa. Então todo esse é um trabalho de construção. Tem um só para fechar bonito, de maneira inspiradora, tinha um artista que eu agora esqueci o nome, a memória tá cheia, não sei se era o Rodin, alguém perguntou para esse artista plástico, como é que você esculpe formas tão maravilhosas no bronze, um metal, como é que saem formas assim tão perfeitas que parece que o cavalo está ali, como é que você faz um cavalo de bronze? Aí ele falou assim, eu tiro tudo que não seja cavalo. Então eu acho que o trabalho do meu trabalho é um pouco isso, eu tiro tudo que não seja aquela peça. Pô, fechei bonito, hein? Fechou, maravilhoso. Não, tudo foi ótimo. Quero muito te agradecer, viu, Pedro, pelo teu tempo cedido para falar comigo. Eu gostei muito. Por mim, eu ficava falando aqui muito mais tempo, que eu tô cheio de dúvidas como admirador, não só do teu trabalho agora com essa peça, mas, enfim, das pessoas que estão ao teu redor, que eu acho que, né, você já sabe que o carisma faz com que o Brasil acolha todos eles. Mas Sim. Eu fiquei muito feliz de poder falar contigo, saber um pouco da tua vivência, do teu olhar perante tudo. Eu te agradecer também, Felipe, pela oportunidade. Acho que nunca dei entrevistas de release, essas coisas assim, mas nunca tive a oportunidade de falar, como eu falei. Ai, que demais. Agradeço muito e todo mundo que dá a oportunidade para o artista se expressar, eu acho que eu fico tão grato, eu acho isso tão bonito. E te agradecer mais uma vez por esse espaço que você me deu. Foi ótimo, adorei conversar contigo. Tudo de bom, merda sempre. Você também, merda para todos nós. Até mais. Tchau, até mais. Tchau.